Que tempo você está vivendo? Você está vivendo um tempo de avivamento? O Kairos de Deus? Ou você está vivendo um tempo só para você? Você está mergulhado nesse avivamento? Você está mergulhado nessa presença de Deus? O quanto é importante cada pessoa se aproximar dele, ser visitado por ele, ser tratado por ele. No meio de uma multidão existem várias reações. Quando os discípulos estavam ali no dia de Pentecostes, alguns estavam pegando fogo lá em cima no cenáculo, enquanto outros estavam lá embaixo murmurando, dizendo que eles estão bêbados. Você percebe? Você pode perceber que existem pessoas que estão em avivamento e outras que estão em uma escassez espiritual terrível. Alguns estão mergulhando no oceano e outros estão vagando no deserto. Eu não sei se você está mergulhado no oceano ou você está vagando no deserto. Porque quando nós queremos mergulhar no Kairos de Deus, no tempo de Deus, no avivamento de Deus, na presença de Deus, nós saímos de qualquer deserto para vivermos, aleluia, num oceano de um avivamento poderoso dele. Eu não sei se você já percebeu que você tem tempo para tudo na vida. A própria Bíblia mostra em um livro de Eclesiastes que há tempo, existe tempo para tudo debaixo do sol. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: olha, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Tudo fez formoso ao seu tempo. Existe tempo. E eu não sei se você pode perceber que nesse texto de Eclesiastes 3 mostra tempo de homem e tempo de Deus. Tempo humano e tempo divino. Tempo de mergulhar em algo sobrenatural e tempo de viver em deserto. Nós somos marcados pelo nosso tempo. Na terra, nós sempre teremos uma marca do tempo. E é lógico que quando nós ficamos marcados no tempo, é porque algo muito forte aconteceu, ou algo muito bom, ou algo muito ruim. Eu não sei se você já foi abandonado por uma esposa, por um namorado, por um noivo, mas se você passou por um processo ruim desse, quando toca uma música que vocês curtiam juntos,
você vai dizer: ô tempo desgraçado, ô tempo miserável, ô tempo ruim, ô tempo difícil. Mas quando você, aleluia, vive um tempo lindo, um tempo de alegria, um tempo de prosperidade, um tempo de conquistas, um tempo, aleluia, de avanços, e você lembra desse tempo, algo lhe chama a atenção, ele faz lembrar daquele tempo, você diz: oh, que tempo maravilhoso, que tempo que não volta mais, como eu gostaria que voltasse. Ou seja, você foi marcado em algum lugar do tempo. Então, na Bíblia, aleluia, nós observamos que existe o tempo de homens, o tempo do homem, mas existe também um tempo chamado Kairos, que esse tempo é um tempo de Deus, é um tempo que Deus, aleluia, nos dá, é um tempo que Deus reserva, é um tempo, aleluia, onde nós somos levados por Ele e não queremos levá-lo para lugar nenhum, porque é Ele que nos leva. Quando o tempo de Deus, ele paira sobre nós, aleluia, nós não carregamos Deus, Ele nos leva, Ele nos carrega, Ele nos modela, Ele nos forja, Ele nos aprimora, Ele nos abençoa, Ele nos guia, e nós não nos preocupamos com mais nada. Como que eu não vou mais me preocupar, querido? Quem se preocupa com algo é porque tem uma incerteza absurda deste algo no qual está preocupado. Ora, se na Bíblia mostra esse Kairos, que a Bíblia diz, aleluia, é um tempo que se utiliza para referir a esse Deus, esse tempo que Deus, aleluia, nos faz passar na sua presença, e Ele nos direciona. Esse tempo de Deus é um tempo espiritual, é um tempo de oportunidade, mas também é um tempo de privilégio. Um tempo de privilégio. Porque quando nós estamos na presença de Deus, aleluia, é um tempo de privilégio. Sabe, irmãos, às vezes nós observamos situações na casa dos outros, problemas na casa dos outros, e até mesmo na nossa própria casa, na nossa própria família, e não compreendemos por que essas coisas estão acontecendo, e muitas delas acontecem porque você está fora do tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, ele é espiritual. Ah, mas como assim? Eu vou andar orando na rua, eu vou andar de joelho? Não. Não é isso, não. É um tempo onde você mergulha na vontade dEle, onde você se importa com o que Ele pensa de você. Está quanto tempo que você não se importa mais o que Ele pensa de você? Você sabe o que Deus pensa de você? Eu não vou falar nomes aqui, mas eu vi uma biografia de um líder muito popular no mundo, não é nem um Brasil, é um líder popular no mundo. E ele chegou com alguém que ele queria que o sucedesse, e ele disse: olha, eu não ouço mais Deus falar. E quando a pessoa não ouve mais Deus falar, ela não quer mais ter uma responsabilidade grande, porque ela sabe que ela não tem como resolver os problemas, porque existem problemas, irmãos, que nós só conseguiremos resolver se Ele estiver na nossa frente. A pessoa não queria aceitar o cargo. Não, eu não posso aceitar. E ele disse: você precisa aceitar, porque eu não ouço mais a voz de Deus. Está com quanto tempo que você não ouve mais a voz de Deus? Quando nós estamos no tempo de Deus, no Kairos de Deus, nós conseguimos ouvir a voz dEle, o sussurrar dEle, a direção dEle. Na semana passada, retrasada, eu falei sobre Eli e Samuel. Eli, já velho,
homem experiente, mas não conseguia mais ouvir a voz de Deus. O tempo de Deus para ele passou. Enquanto que o menino Samuel, né, aquela célebre história, Samuel, 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 fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, feche seus olhos, levante a sua mão e diga: fala, Senhor, porque eu quero voltar a ouvir a tua voz. Quanto tempo você não ouve mais a voz dele? O tempo de Deus, o Kairos de Deus, é um tempo espiritual, é um tempo de oportunidade, é um tempo de privilégio. Não é todo mundo que ouve a voz, aleluia. Então, quando você estiver ouvindo a voz de Deus, se sinta uma mulher e um homem privilegiado. Mas às vezes nós queremos nos afastar dele porque nós não conseguimos manobrá-lo. Muitas das vezes nós queremos que Deus seja o nosso servo, o nosso empregado. Ah, eu te pedi e tu não me deste. Eu clamei e tu não me ouviu. Deixa eu te lembrar, querido, quem é o Criador e quem é a criatura. Deixa eu te lembrar, meu amado, quem é o Pai e quem é o Filho. Deixa eu te lembrar quem é que governa e quem é que é governado. Então nós precisamos entender que Deus, aleluia, Ele sempre está primando pelo seu tempo na nossa vida e não o nosso tempo na vida dele. Não inverta, não inverta. Porque às vezes você quer inverter a situação. É Deus que é o servo e você que é o Senhor. Ele é obrigado a fazer o que você quer no teu tempo, na tua hora e no teu momento. E eu quero lembrar que o tempo não é teu, o tempo é dele. Você não governa o tempo, ele determina o tempo. Aleluia, ele determina o tempo, ele determina as estações. Ele diz quando é verão, ele diz quando é inverno, ele diz quando é primavera, ele diz quando é outono. É o Senhor que domina. Então, na vida, Deus nunca vai estar atrasado, fora de tempo. Não, Deus nunca está atrasado. Deus nunca está fora do tempo. Não está. Ele é Senhor. Ele é Senhor do tempo. E todos os propósitos dele serão cumpridos, mesmo que você não queira. Se não forem cumpridos na sua vida, ele cumprirá na vida de alguém. Uma vez ele levantou Saul, o rei. O rei não quis que o propósito fosse cumprido na vida dele. Ele abateu o rei e levantou Davi. Vou levantar um homem melhor do que tu. Então olhe para a pessoa linda que está do seu lado e diga: cuidado, porque se você marcar, Deus levanta alguém melhor do que você. Mas eu quero que aconteça no meu tempo. Então deixa eu te avisar uma coisa, querido. Aleluia, aleluia. A sua conquista só terá formosura se for no tempo de Deus. Porque se for no teu tempo, a tua conquista será uma desgraça, uma derrota, uma destruição. Então, fora disso, fora da vontade de Deus, só virá deformidades. Fora da vontade de Deus, só virá tribulação. Eu preciso entender, querido, aleluia, como diz em Tiago
4, versículo 14, aleluia. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. É muito curto, é muito rápido a vida que passa. A vida que passa não é só a minha, a sua está passando também. Você está vendo a sua vida passar? Você consegue perceber que ela já não é aquela de antes? Que as coisas já não saem da forma como você achava ou gostava que saía? Já desse eu vi uma postagem de alguém que dizia assim: como eu tenho saudade do tempo em que eu morava com os meus irmãos, com a minha mãe e com meu pai. Não sei se você tem saudade. Eu não sei como é que foi a tua situação lá com teu pai, com a tua mãe. Quando eu estava lá em casa eram 6 irmãos. 6, 2 mulheres, 4 homens. Ainda tinha mais algumas ali que foram agregadas à família. Então, era 6, 7, 8, às vezes 9. A casa era aquela casa de quarto do lado direito, quarto do lado esquerdo, um corredor no meio, cozinha atrás e sala na frente. Aquele quadrado de casa antiga. Às vezes dormia 2, 3 num quarto. Eu não sei qual foi o seu tempo de infância, o seu tempo de adolescência, o seu tempo de juventude. Mas uma coisa eu lhe garanto: não existe melhor tempo do que o tempo de Deus. Quando Deus entra na nossa vida, quando nós abrimos a alma, o coração, a mente, quando nós decidimos viver para Ele. Eu quero você, aleluia, eu só quero você. Eu só quero te ver, Deus, eu quero te sentir, Deus. Sabe, algumas pessoas olham para o tempo como se fosse um desgaste emocional. E há aquelas pessoas até que dizem que eu estou gastando meu tempo naquilo que eu gosto. Eu não quero ficar gastando o meu tempo com esse negócio de igreja, com esse negócio de célula, com esse negócio de Jesus, com esse negócio de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Com Deus não se gasta tempo. Com Deus se investe tempo. Gastar tempo você está gastando lá no mundo. Pegue na mão suada dessa pessoa, que com certeza ainda tem um pouquinho do perfume, porque o perfume dela, aleluia, é forte, e diga: gaste tempo com Deus, porque gastar tempo com Deus é com investimento. Mas quando você gasta tempo no mundo, você perde o tempo no mundo, você perde o tempo lá fora. Mas eu não acredito nisso. O tempo não vai voltar para você. Ele não vai voltar para mim. O tempo só voltou 2 vezes na história. Uma no monte, quando o profeta pediu um pouco mais de tempo para poder vencer a guerra. E Deus segurou o sol e segurou a lua. Ficaram os 2 no mesmo canto, por um pouco de graus, porque na época o tempo era contado, as horas eram contadas por graus. Em um outro tempo, em um outro episódio, onde Deus fez com que o tempo ele fosse mexido na história, foi quando Ele mandou que retrocedesse alguns graus no relógio do rei. De lá para cá, o tempo sempre foi corrido. E o tempo continua sendo corrido. Tem pessoas que
acordam e quando chegam no final do dia, não fizeram o que precisavam fazer, porque era tanta coisa para fazer, mas era tanta coisa para fazer, que no final do dia, ficou quase a metade para o próximo, e foi empurrando com a barriga está tão grande, mas está tão grande, de tanto levar as situações para frente, e não conseguir resolver, porque você está perdendo tempo. Com Deus nós não perdemos tempo, com Deus, aleluia, nós investimos. Vivemos um investimento, aleluia, e você nunca vai perder o seu tempo quando espera esse tempo perfeito de Deus. Mas você sabe qual é o problema? O grande problema hoje é que não se conhece mais a Bíblia. E quando se conhece, nem sempre quer obedecer, porque obedecer não é uma questão de ter prazer. Não existe prazer em obediência. Existe resultado, mas prazer não existe em obediência. Não se obedece porque se sente prazer. É prazeroso obedecer, nunca foi e jamais será. No entanto, aleluia, nós, a cada momento em que nós temos uma necessidade, e também nós temos uma realidade diferente, e nós queremos resolver essa necessidade, porque nós temos uma realidade, e às vezes nós oramos, pedimos: Deus, resolve esse problema, e Deus não resolve. Mas por que Deus não resolve? Porque Deus não vê o problema como você vê. Deus não vê a situação como nós vemos. Deus sabe o ontem, sabe hoje, sabe o amanhã. Deus sabe o que é bom para hoje, o que é bom para amanhã, e Deus sabe muito bem aquilo que nunca foi, nem ontem, não será hoje, jamais será na sua vida. Queridos, Ele nos vê diferente. Você vê uma pessoa de fora para dentro, sim ou não? Você não conhece o que as pessoas estão pensando de você, mas você acredita na expressão que ela está mostrando naquela hora. Então você vê uma pessoa, ela pode fingir que está gostando da sua presença, abrindo um sorriso, e depois fazer como coxinha, né? Sai para lá, tribufu. Sai para lá, carniça. Sabe como é que Deus lhe vê? Deus lhe vê de dentro para fora. Deus lhe vê o íntimo, o profundo e o escondido. Deus penetra nas suas entranhas. Ele não vai só no teu consciente. Aleluia, Deus é tão tremendo, tão poderoso, que Ele vai no teu subconsciente, até aquilo que não está patente naquele momento no seu consciente, Ele vai lá no oculto e vai lá no teu escondido. Ele te vê de dentro para fora. Então, olha, veja que há tempo para Deus agir na sua vida. Existe um tempo. O texto que nós lemos mostra que, humanamente falando, tem tempo para plantar e tem tempo para colher, tem tempo de paz e tem tempo de guerra, tem tempo de nascer, mas tem tempo de... Conversando com uma pessoa hoje, uma pessoa que eu tenho muito carinho por ela, um pastor lindo, de uma alma extremamente generosa. Ele falou para alguém e disse: olha, Deus ainda não me levou, porque tem muita gente me segurando na terra. Então isso quer dizer que o tempo dele, por Deus, já para levar, mas o tempo do homem para segurar. E aí, olhem para mim,
Quantas vezes a gente segura uma pessoa que está doente no nosso coração, ela sofrendo, e a gente não libera essa pessoa? Eu me lembro muito bem da minha mãe, por inúmeras vezes, hospital, ficava um mês, 40 dias, e a gente segurando ela na oração. E ela voltava para casa. Ela pegou 3 vezes Covid. Ela tinha pressão alta, diabetes. Tinha um pequeno tumor no cérebro, que nem ia para frente, nem ia para trás. Mas nós segurando, porque não queríamos passar o tempo sem ela. Mas qual é o tempo de Deus? Isso é muito poderoso, irmão. Porque às vezes nós atrapalhamos a vida das pessoas, porque queremos mandar no tempo delas e invadir o tempo de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Que tipo de vontade Deus tem? A vontade de Deus é... Então diga para a pessoa que está ao seu lado, você sabe, a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Se existe tempo para tudo, existe o tempo para nascer, uau! Existe também um tempo para partir. Mas assim como existe tempo para tudo, em Hebreus capítulo 3, eu gostaria que os irmãos colocassem aqui atrás, versículo 7, abra aqui, querido, Hebreus 3, 7. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, o que é hoje, irmãos? Segura aí. Hoje é o quê? Tem alguma coisa a ver com o tempo hoje? Sim ou não? Tem não, né? Tem, Eduardo? Alguma coisa a ver hoje com o tempo? Tem ou não tem? Hoje é presente. O tempo presente. Ontem foi passado, daqui a 1 hora é futuro. E ele diz, portanto, proclama assim o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, versículo 8, não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Segura aí. Imagine o que o Espírito Santo está dizendo aqui, irmãos. Ele diz, olha, se hoje você ouvir a voz, você não pode endurecer seu coração. Porque se você endurecer seu coração, a provação virá no deserto. Se você não aproveitar o tempo presente, o seu tempo futuro será comprometido. Se não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, versículo 9, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenha contemplado as minhas obras. Ele está falando de tudo que aconteceu lá no Egito, pós-Egito, no deserto, durante a peregrinação. Se nós não aproveitarmos o kairós de Deus, o tempo de Deus para mudar. Em Isaías 55 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus
pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, ou seja, faça o caminho de volta para o nosso Deus. Fazer o caminho de volta é fácil? Eu estou perguntando, fazer o caminho de volta é fácil? Nunca foi. Imagine um marido que sai de casa, será que é fácil ele voltar para casa? Não é. Imagina uma esposa que abandona a família, é fácil ela voltar para casa? Nunca será. Imagine, querido, quando você tomou uma decisão errada e você teve que tomar uma decisão certa. Foi fácil tomar a decisão certa? Nunca foi e jamais será. Fácil será tomar sempre as decisões equivocadas. Então, tudo que nós precisamos fazer é aceitar a sermos tratados e a nos submetermos ao processo que é necessário. É necessário uma mudança. Todo casamento, para dar certo, tem que ter mudança. Eu estou lhe afirmando, todo casamento, para dar certo, tem que haver mudança. Mas só que mudança em casamento não é fácil. Não se muda de um dia para o outro, de uma semana para outra, né? Aquela velha história da toalha, né? O marido que gosta de colocar a toalha molhada na cama. Meu irmão, tu já colocou de novo? Oh, meu amor, me esqueci. Mas amanhã, só que o amanhã nunca chega. Entre outros detalhes, entre outras picuinhas, entre outras coisinhas, que às vezes não é nada, mas vai o quê? Acumulando, vai enchendo, enche o saco, enche a paneira, o paneiro, enche tudo, irmão, até que chega um dia que aí vaza óleo, vaza água, vaza gasolina, vaza tudo, porque não aproveitou o tempo para a mudança. Isso acontece no trabalho, quando o patrão ensina, a pessoa não quer mudar. Ele de um dia chega, ele passa no RH, não tem jeito, agora já não dá mais para voltar, eu preciso colocar uma pessoa que faça o serviço, que consiga resolver o problema. Então pegue na mão suada dessa pessoa linda e diga: o tempo de mudar chegou. Nós somos chamados a uma transformação. Isso implica em uma nova identidade. Tem que ter uma nova identidade. É necessário ter uma nova identidade. Deus ele quer, ele tem uma necessidade em nós, na nossa direção. E Ele quer exterminar os sintomas. Ele quer exterminar esses sintomas da velha natureza em você. Deus não tem como caminhar com a velha natureza. E a velha natureza, ela está em todo mundo, irmãos. Ela está no discípulo, ela está no líder, ela está no pai, ela está na mãe, ela está em quem está pregando, ela está em quem está sendo ensinado, ela está em todo canto, ela está em todo ser humano. A velha natureza está lá. Porque não tem como arrancar o ser humano de dentro do ser humano. Mas Deus quer tirar os sintomas deste velho homem, para te fazer um príncipe, uma princesa, um herdeiro, uma herdeira do céu. Aleluia! Ele quer plantar em nós o princípio do reino e arrancar as mazelas do mundo. Ele quer arrancar o mal pela raiz.
Permita que Deus arranque o mal pela raiz. A raiz de amargura, a raiz de tristeza, a raiz de melancolia. Eu conversando ainda hoje, também a respeito de uma pessoa, e eu não falo nomes. Eu disse, você já percebeu o quanto aquela pessoa, ela tem a autoestima baixa? Não é que tem pessoas que têm uma autoestima muito baixa? Você já conhece alguém que tem uma autoestima tipo assim, quando ela chega com você é só miséria. Cara, não deu certo. Cara, eu não sei mais o que fazer. Cara, eu só vivo doente. Cara, eu só vivo sem dinheiro. É cara, é cara, é cara, é cara, é cara. Nunca dá coroa, só dá cara. Aí eu aproveitei e disse, verdade. Agora você já percebeu que esses dias o evangelho está mudando ele? Não é verdade? A gente consegue ver um sorriso quando só via tristeza. Nós conseguimos ver uma alegria, aleluia, onde só existia melancolia. Não perca o tempo de Deus, porque Ele quer arrancar o velho homem e colocar, aleluia, uma nova natureza. E esse processo, quando ele começa, quando nós abrimos o nosso coração para receber, aleluia. Mas você diz, Senhor, mas o meu coração é muito duro. Então Ele vai fazer uma mudança de coração. Ele vai pegar esse coração de pedra, esse coração petrificado, e vai colocar um coração de carne. Vai doer, não importa se doer, Ele vai colocar. Porque quando o nosso coração já não mais se humilha para Ele, então chegou a hora de haver uma mudança radical. Porque às vezes, querido, tem que haver uma mudança radical. Eu me lembro quando eu me converti, e que a minha mudança, ela foi radical, mesmo não querendo que ela fosse. Deus me transicionou de forma radical. Para que a partir dali eu parasse de fazer besteira e fosse fazer algo que realmente era relevante. Às vezes nós temos a oportunidade de mudar, irmãos, olhem para mim. Às vezes nós temos a oportunidade de mudar, mas apóstolo, eu estou indignado. Apóstolo, eu já não aguento mais. Eu estou indignado com a minha esposa, eu vou deixá-la. Eu estou indignado com o meu marido, eu vou deixá-lo. Eu estou indignado com o meu líder, eu vou abandoná-lo. Eu estou indignado com a minha igreja, eu vou para o mundo. Cuidado. Deixa eu abrir um parêntese aqui rapidinho. Estava comentando com o Marcelo hoje lá no sítio. Eu disse, Marcelo, tu sabias que um dia um avião da VASP foi sequestrado? Alguém sabe aqui? O avião da VASP em 1988 foi sequestrado por uma pessoa que tinha ódio do presidente Sarney. Está aí no YouTube, está aí pode dar um Google, sequestro do voo 375. Inclusive tem um filme que está na Disney. Eu acho que é na Disney. O sequestro do voo 375. Ele saiu, não sei, parece que foi de Amapá para ir para São Paulo. E aí uma pessoa entrou com um 38 na bolsa. Na época não existia aquele detector de metais. Ele entrou e quando o voo já tinha começado, eles já tinham zarpado, decolado. Ele pegou o revólver e já foi direto para a cabine, rendeu o piloto e o copiloto. O copiloto foi
responder uma situação que o comando lá estava instigando, porque que eles estavam mudando de rota. Ele foi, deu um tiro no pescoço do copiloto, o copiloto morreu. Eu não vou contar a história para você, porque vai demorar muito. Se você quiser assistir o filme, Sequestro do Voo 375. Atores todos brasileiros, mas uma produção que você diz, isso aqui não aconteceu no Brasil, mas aconteceu. A ideia dele era jogar o avião em cima do Palácio do Planalto. E tem mais. Presta atenção. Alguns anos depois, Osama Bin Laden fez isso. E eu acredito que inspirado nele, porque quando entraram na casa de Osama Bin Laden, tinha registro desse voo lá. Então, ele estava estudando as formas de atacar os Estados Unidos. E foi da mesma forma como esse rapaz pretendeu fazer lá com o presidente Sarney. Ele ia jogar o avião no Palácio do Planalto. Mas houve uma ação ali do piloto e ele conseguiu fazer uma manobra. E aí o restante eu fico com você quando você tiver um tempo para dar uma pesquisada, o sequestro do voo 375. Mas aonde eu quero chegar, olhem para mim, a oportunidade de fazer uma rota diferente. Ah, porque eu estou indignado, eu vou fazer isso. Ah, porque eu estou indignado, eu vou fazer aquilo. Ah, porque eu estou indignado, então eu vou roubar um banco. Ah, porque eu estou indignado, então eu vou assaltar o meu patrão. Ah, porque eu estou indignado, eu vou sequestrar o fulano. Ei! Não jogue sua vida fora. Não faça planos da carne. Mergulhe no Kairós, no tempo de Deus. Um tempo espiritual, um tempo de oportunidade, um tempo de mudança, um tempo de conversão, um tempo de aproveitar o tempo dele. Porque as oportunidades, eu estou careca e de cabelo branco, de dizer para você, as oportunidades elas vêm, mas elas vão embora. Queridos, se em Hebreus 3, 7 e 8 diz, o Espírito Santo declara, se você ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto. O que é isso? Aleluia! Imagine o que diz em Ezequiel 11, coloca aí meu querido. Ezequiel 11, versículo 19 e 20, e lhes darei um só coração, um espírito novo porei dentro deles, tirarei a sua, aleluia, tirarei da sua carne o coração de pedra, lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram. 36, capítulo 36, versículo 26 e 27, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei o coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos. Ei, olha só que revelação tremenda aqui. Sabe por que o seu coração está endurecido? Porque não tem um espírito de Deus para moldá-lo. O texto que nós lemos aqui, ele mostra, eu vos darei o meu espírito para guiar o vosso coração. Por que o nosso coração vai para o mundo? Porque nós permitimos que as forças, que Efésios 6, porque não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, nas regiões celestes. Ou seja, nós permitimos que os espíritos de fora venham invadir o nosso coração aqui dentro. E Deus está dizendo, eu vou dar a vocês o meu espírito. Mas para que Deus vai dar o seu espírito? O Senhor promete o espírito para reger esse novo coração. Porque nós permitimos que outras pessoas,
o mundo, as outras coisas, a ganância, rejam o nosso coração. Você sabe o que é regência? Regência é domínio, regência é governo. Então existe um governo sobre você que muitas das vezes não vem de Deus. Eu não estou falando de política, irmão, esqueça isso. Eu estou falando de espiritual, de regência. Porque nós somos seres influenciados por muitas coisas. Nós precisamos entender que esse coração novo, o tempo de receber o coração novo é hoje. Aleluia! E o tempo de receber é um Espírito de Deus para reger esse novo coração também é hoje, não é amanhã. A Bíblia diz: por muito tardar a bênção, o coração, ele enfraquece. Ou seja, quantas vezes você desistiu de um propósito porque o seu coração enfraqueceu? Você espera, mas nunca compreendeu por que você está esperando. O que move as suas ações, o que está por trás das suas intenções. Nem todas as vezes, Lindete, as nossas intenções são boas, e Deus faz o discernimento, Andréia, se as nossas emoções não estão intoxicadas, se os nossos pensamentos não estão desviados do propósito de Deus. E aí a gente pede e Ele não dá. E a Bíblia diz: por que Ele não dá? Ele não dá porque você pede mal. Ele não dá porque você tem um coração imediatista. Eu quero. E faz aquela cara de bebê emburrado, com raiva, que joga o celular na parede. Alguém já jogou uma vez aqui um celular na parede? Irmão, eu nunca tive essa coragem. Já jogou? Essa tua carinha. Jogou não, né? Eu nunca tive essa coragem. Eu joguei porque eu estava com raiva. Eu joguei porque não me deram o que eu queria. É meu, está pago. Então vai comprar outro. Paga outro então. Mas quando chegar lá da bemol, quebra de novo. Não é que dói? Mexe no bolso, dói. E às vezes Deus permite doer, Deus permite mexer, para que você tenha um choque. Porque, queridos, muitas das vezes a mudança só vem com um choque. Um choque, tem que vir um choque. Tem pessoas que não mudam facilmente, tem que ter um choque. Não é de 220 nem de 440, é de 1000 para cima. Calma, só tem uma grávida aqui. Eu até esqueci que estava, mas já vou me lembrar. Porque o choque é muito rápido. Foi. E às vezes esse choque não é um choque físico, é um choque espiritual. E se você precisa de um choque espiritual, você vai ter, está amarrado. Então muda. Se está amarrado, muda hoje, que você vai consolidar essa amarração. Vai estar amarrado mesmo em nome de Jesus. Precisa estar amarrado, com certeza. Porque Satanás não pode andar mais solto na nossa vida. Os demônios não podem andar solto na sua vida. O inimigo não pode andar solto na sua vida. Está amarrado, derrotado na autoridade do nome de Jesus. Toda a influência do inimigo na sua vida, toda a influência do inimigo na sua casa, toda a influência do inimigo na sua mente, toda a influência do inimigo na sua família, está amarrado e neutralizado na autoridade do nome de Jesus. Quem recebe faz alguma coisa aí.
Talvez você esteja dizendo: eu não vou fazer não, eu vou fazer favor para Deus, eu vou servir nada. Ei, querido, quem foi que disse que você servindo a Deus já está fazendo um favor para Ele? Tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, porque dele e por Ele são todas as coisas. Quem foi que disse que eu faço um favor de estar aqui no altar para Deus? Quem foi que disse que o Diego está fazendo um favor para Deus estando no teclado? É uma honra servi-lo. É uma honra servi-lo. Eu não sei se você sente isso, mas eu posso declarar: é uma honra te servir, meu Deus. Ele não precisa de mim, eu é que preciso dele. E eu vou mais além: ele não precisa de você, é você que precisa e continuará precisando dele. Esse novo coração que você permite ele deixar, aleluia, fará de você um homem mais sensível para a voz do seu espírito, fará você ter uma audição mais aprimorada para ouvir a sua voz. E como o Senhor Jesus declarou na vida daquela pessoa que era surda: Efatá, os ouvidos se abriram. Permita que o Senhor abra os teus ouvidos. Permita que o Senhor abra os teus olhos. Como diz aquele hino da Fernanda: abra os meus olhos, eu quero ver. Aleluia. Permita que esses olhos, esses ouvidos, esse coração se abra para Ele. Porque eu sei que você foi decepcionado. Eu sei que você foi decepcionada. Eu sei que você um dia disse: eu perdi muito tempo naquela igreja, eu perdi muito tempo junto com aquelas pessoas. E eu quero lhe garantir que o diabo conseguiu lhe enganar. E eu quero lhe afirmar que você nunca perdeu tempo servindo a Deus, seja qual for a igreja na terra, aleluia, porque quem serve a Deus não perde tempo, aleluia, investe o seu maior patrimônio. Não, o meu maior patrimônio não é o meu tempo, o meu maior patrimônio é minha casa. Não é. É o carro? Não é. É meu marido lindo. Ele pode ser lindo, mas não é teu maior patrimônio. Patrimônio só tem valor quando a gente sai da terra e entra na eternidade vivendo ele. Se em 2 Coríntios capítulo 6 diz: pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo agora, é o tempo favorável. Agora é. Coloca aí, meu filho. Agora é o quê? Me ajuda, irmão. É pretérito? É presente? Agora, é já, é nesse momento. Seis 2. Eu ouvi no tempo favorável. Qual é o tempo favorável? Irmão, o tempo favorável não é quando você estiver com marca-passo e uma máquina em cima para te dar um choque para ver se o coração reage.
Não. Esse já foi um tempo já perdido, já foi. Estão tentando ressuscitar. Continua tentando. Mas o tempo que passou não volta mais. Agora é o dia da salvação. Te socorri no dia da salvação. Com certeza eu vos afirmo que esse é a versão é até melhor do que a minha. Esse é o momento propício. É agora. Diga para a pessoa que está só lá, diga, é agora. Faça uma cara mesmo de sério, diga, é agora. Porque é agora mesmo. Por quê? Porque você deixou de ouvi-lo no dia aceitável. E é interessante que como Deus, Ele dá oportunidades. Para você voltar a se apaixonar por Ele outra vez. Nós vamos ter um encontro com Deus. Primeira semana de abril, só homem. O encontro dos homens. Tem algum homem aqui? Diga, oh! Não vou dizer para você, a rua não, porque você não foi para a montanha, nem eu, né? Aqui está querendo me levar lá para a montanha, lá para o Arru. Digo, meu irmão, arranja 3.000 que eu arrurei. Ei, se apaixonar por Ele. Voltar a viver para Ele. Dizer para Ele, eu quero voltar a te ouvir novamente. E se eu nunca te ouvi, eu só ouvi falar que tu falou, mas eu não quero que tu fale com os outros, fala comigo. Seja ousada. Aquela pessoa que eu falei, lembra daquele exemplo agora que eu dei? Foi um papa que disse para um outro, assuma o meu lugar, porque eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. E ele se afastou. E o outro assumiu. Por isso que existe 2 papas hoje. Você está entendendo? Você está percebendo, querido? Você consegue compreender que o tempo, se não for aproveitado, Félix, ele é perdido. E não tem tempo para perder tempo. Que coisa doida é essa? É. Porque é curta a vida. E cada minuto que nós vivemos, devemos vivê-la com intensidade. Você é feliz? Viva com mais felicidade. Você é triste? Saia dessa tristeza e venha para o lado, aleluia, aonde Deus é a alegria de fato. Aleluia. Vamos ficar em pé. Se ouvirdes a sua voz. Se ouvirdes hoje, não endureça o coração. Eu me lembro um dia que eu aceitei Jesus. Embora tenha sido muito rápido, relâmpago. Algumas coisas vieram na minha mente assim, em fração de segundo. Uau, mas tu vai ter que deixar isso. Uau, tu vai ter que deixar aquilo. Uau, mas tu vai ter que deixar aquilo outro. Rapaz, tu vai fazer uma besteira na tua vida. Eu já estava lá. Quando o diabo está dizendo, tu vai fazer uma besteira na tua vida, eu disse, fica aí que eu vou embora. Eu vou tomar a maior decisão da minha vida. Eu vou para os braços dele. Feche seus olhos. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. Quem tem sede, venha a mim e beba de graça.
água da vida. Hoje Deus te chama para sair do modus operandi. Deus quer entrar na sua vida de forma diferente. Deus não quer que você fique apenas no contemplativo, apenas vendo um culto, vendo uma performance, vendo uma música, vendo um instrumental. Ele quer que você entre, aleluia, nesse modus operandi, para que nenhuma bobagem venha mais ocupar o seu coração, e que esse espaço que você tem, que é um espaço tão grande, que tudo que você prova lá fora lhe distrai, mas não lhe preenche. Você vai levando, porque você está se distraindo, e toda distração é uma perda de tempo, porque o objetivo central da ideia do coração de Deus, aleluia, é preencher você e fazer de você a mulher mais feliz da terra, o homem mais feliz da terra. Ele diz: eu te ouço no tempo favorável, te socorro, porque este é o tempo favorável, porque agora é o tempo, o dia da salvação. O homem, ele é marcado pelo tempo. Você foi marcado lá atrás por uma derrota, por um afastamento, por algo ruim, que eu não sei o que foi, mas é coisa sua, é particularidade sua, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você, e eu quero lhe desafiar para vir para Jesus.